No meu vídeo anterior eu tentei explicar alguns dos motivos pelos quais eu sou anarcocapitalista, e aí o Pedro Henrique fez uma vídeo-resposta ao meu vídeo, porque no meu vídeo eu critiquei o utilitarismo e eu defendi o justnaturalismo. E aí o Pedro Henrique fez uma vídeo-resposta na qual ele defendeu o utilitarismo. Primeiramente eu queria agradecer o Pedro por ter feito essa resposta. Parabéns aí, Pedro, pelo seu trabalho, pelos seus vídeos aí, onde você divulga o anarcocapitalismo e você argumenta a favor do anarcocapitalismo, argumenta contra o Estado e promove debates entre os anarcocapitalistas e também outras pessoas. Então parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado pela vídeo-resposta. Infelizmente, o Pedro, na sua vídeo-resposta, ele me caracteriza como cristão. E é uma pena que ele faça isso quando no próprio vídeo que ele está respondendo, eu digo que não sou cristão, e digo que sou deísta. Sendo que o deísta, para quem não sabe, é uma pessoa que acredita em Deus e ao mesmo tempo rejeita todas as religiões reveladas e rejeita todas as escrituras que alegam ser reveladas por Deus. Então o Pedro talvez não prestou atenção nessa parte. E infelizmente o Pedro acabou me caracterizando como cristão e pior ainda, como cristão fanático. Então Pedro, no vídeo dele, ele usou muitos argumentos criticando a Bíblia, criticando o cristianismo, dizendo que a Bíblia é escravagista, que o cristianismo é escravagista, que a Bíblia é imoral. E nada disso é novidade para mim, Pedro. Eu concordo plenamente com você. Eu também acho que a Bíblia contém muita imoralidade. Eu também acho que a religião foi usada pelo Estado para escravizar pessoas, e ainda é usada pelo Estado para escravizar pessoas, especialmente o aspecto da religião, onde a religião alega ser uma revelação divina, que é exatamente o que os deístas rejeitam. Inclusive, o cara que é considerado o deísta mais importante da história, que é o Thomas Paine, foi uma das pessoas mais influentes na Revolução Americana, sendo que os Estados Unidos foi um dos países com o maior livre mercado do mundo. Foi de lá que surgiu a eletricidade, foi de lá que surgiu os computadores e a internet, que nós estamos usando agora para debater a quilômetros de distância. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O Thomas Paine escreveu um livro chamado The Age of Reason, que é um livro que eu adoro, no qual ele critica a fé religiosa e defende o uso da razão. Então, em vez de você ficar mandando eu ler a Bíblia como se eu defendesse a Bíblia, você deveria pesquisar o que eu realmente acredito, que é o deísmo, e você deveria ler esse livro aí do Thomas Paine e ver que ele defende a razão e não a fé. Ele faz uma crítica muito severa ao cristianismo, muito mais severa até do que a sua. E entre outras coisas, ele diz que o cristianismo atrasou o avanço da tecnologia durante muito tempo. Não só o cristianismo atrasou o avanço da tecnologia, como outras religiões também, outros estados também, religiosos ou não. Aí já sou eu que estou falando isso, não o Thomas Paine. E eu concordo plenamente com o Thomas Paine. E tudo isso que você me fala aí da Bíblia, eu concordo também. Todas essas imoralidades aí da Bíblia e da história do cristianismo e de outras religiões, eu concordo plenamente com você. Então não adianta nada você falar isso pra mim. E aí, tá cheio de gente aí agora que acha que eu sou um cristão fanático, que acreditou aí na vídeo-resposta do Pedro Henrique. Então obrigado aí, agora tem um monte de gente que acredita que eu sou essa coisa, essa caricatura maluca aí que você inventou. Então, tirando essa representação falsa que ele fez de mim, o Pedro Henrique, no vídeo dele, ele defende o utilitarismo. E aí eu resolvi ler um pouco sobre utilitarismo para entender exatamente do que se trata. E eu encontrei um artigo no Instituto Mises que fala sobre um equívoco semântico sobre a palavra utilitarismo. Ela é usada por diferentes autores com significados diferentes. Então, não existe só um utilitarismo, existem várias formas de entender o que é utilitarismo. No caso, esse artigo do Instituto Mises é sobre o próprio Mises. O Mises, ele é utilitário em um sentido da palavra utilitário, mas ele não é utilitário em outro sentido. E aí, nesse vídeo, eu vou explicar melhor sobre isso. Eu vou deixar o artigo aí na descrição. Então, pessoal, o principal problema nessa forma do Pedro abordar esse conflito de utilitarismo versus justnaturalismo é que o Pedro mistura duas coisas diferentes e junta elas numa coisa só e chama isso de utilitarismo. Então eu vou mostrar para vocês aqui a definição de utilitarismo para ver se a gente entende um pouco melhor a raiz desse problema. Então, pessoal, eu vou ler aqui uma definição de utilitarismo. Eu vou ler da Wikipédia, tá? Tem gente que diz que a Wikipédia não é uma fonte confiável, mas aí você posta aí nos comentários a sua fonte confiável, explicando o que é utilitarismo, tudo bem? Vou ler essa definição aqui. Utilitarismo é uma teoria em ética normativa que afirma que a ação moral é aquela que maximiza a utilidade.
Utilidade é definida de várias formas, incluindo prazer, bem-estar econômico e a ausência de sofrimento. Utilitarismo é uma forma de consequencialismo que implica que os fins justificam os meios. Então eu vou ler de novo aqui a frase que eu acho mais fundamental. Utilitarismo é uma teoria que afirma que a ação moral é aquela que maximiza a utilidade, sendo que a utilidade aqui é definida como bem-estar. Ou seja, o utilitarismo é a afirmação de que a moral é idêntica ao bem-estar. O utilitarismo é uma afirmação filosófica e não científica sobre a natureza da moral. E o ponto onde os justnaturalistas diferem dos utilitaristas é esse ponto filosófico, onde os justnaturalistas afirmam que a natureza da moral é diferente da natureza do bem-estar humano, e os utilitaristas afirmam que a natureza do bem-estar humano é idêntica à natureza da moral. E nesse ponto, o Ludwig von Mises não é utilitário. Você pode ler um artigo falando sobre isso, sobre esse equívoco semântico da palavra utilitarismo, aí na descrição, nesse artigo que eu deixei do Mises Institute. Então o que o Pedro afirma é de fato o utilitarismo dessa descrição aí que eu li da Wikipédia. O Pedro afirma que a natureza da moral é idêntica à natureza do bem-estar humano. Essa é uma afirmação filosófica, ética e não científica. Ou seja, isso não tem nada a ver com que meios você vai usar para chegar ao fim que você considera ético. O justnaturalista ele faz uma afirmação filosófica de que a moral é diferente do bem-estar, e o utilitarista também faz uma afirmação filosófica de que a moral é igual ao bem-estar. Nenhuma das duas é científica, como defende o Pedro Henrique, que defende que a ciência é capaz de determinar o que é moralmente correto. A ciência não é capaz de determinar aquilo que é moralmente correto. A ciência é capaz apenas de determinar o que é e não o que deve ser. E para você que acha que isso é uma frase de fanático religioso, eu vou te dizer quem foi que falou essas frases. Foi Ludwig von Mises. Não fui eu, não. Foi Ludwig von Mises no livro dele, Human Action. O livro mais importante do Mises e um dos livros mais importantes da escola austríaca, sem a qual, muito provavelmente, nem existiria hoje a teoria do anarcocapitalismo. Ludwig von Mises diz no seu livro, Human Action, que a ciência não pode determinar valores morais, que ela pode determinar apenas que o ser humano tem determinados fins e ela pode determinar que meios são adequados ou não para alcançar esses fins. Mas ele deixa bem claro que a praxeologia não faz nenhum julgamento moral sobre esses fins, diferentemente do que o Pedro Henrique faz. Então, o Mises ele não é utilitário, nesse mesmo sentido que o Pedro Henrique é. Então, no livro Human Action, o Mises ele deixa bem claro que ele não trata do que deve ser, mas sim da natureza humana, de que o ser humano tem a natureza de ter o livre-arbítrio com o qual ele escolhe livremente. E o Mises diz que esse livre-arbítrio, que faz parte da mente, é um fator desconhecido e que não pode ser previsto cientificamente, e que todo fim que um ser humano tem o objetivo de remover um estado de insatisfação do ser humano e trazer um estado maior de satisfação. Mas o Mises não identifica esse estado de satisfação com a moral ou com o dever moral. E ele deixa bem claro isso no livro. Ele deixa bem claro que não é o papel da ciência determinar se esses fins são ou não são corretos moralmente. Então, Pedro, se você acha que as pessoas que pensam assim são conservadores, são teocratas, então você tem que achar isso do Mises também, porque o Mises também não identifica a moral com o bem-estar humano. E a praxeologia, segundo Mises, também nesse mesmo livro, Human Action, ele deixa bem claro que a praxeologia é contra qualquer teocracia. E eu concordo plenamente. E mesmo assim você me acusa de ser um conservador, teocrata, totalitário no seu vídeo. Como é que você sai jogando assim esses xingamentos sem nem saber nada sobre mim? Primeiro você me chama de cristão fanático, coisa que eu não sou, e depois você me chama de teocrata, totalitário, porque eu não identifico a moral com bem-estar. E aí eu estou te mostrando aqui que o Mises, no Human Action, também não identifica a moral com bem-estar, e ele deixa isso claro. E agora, você vai chamar o Mises também de totalitário, teocrata, conservador? O Mises ele é utilitário, mas ele é utilitário de outra forma. Ele não é utilitário no sentido moral, filosófico, ético, que você é.
O Mises é utilitário no sentido meramente praxeológico, utilitário no sentido de reconhecer que a maioria dos seres humanos prefere o bem-estar e que a praxeologia vai determinar os meios mais eficientes de alcançar esse bem-estar. E que eu concordo plenamente, mas isso não quer dizer que eu tenha que dar esse salto de igualar a ética ao bem-estar. São duas coisas completamente diferentes. O Ludwig von Mises, no Human Action, ele deixa bem claro que apesar da praxeologia se opor a qualquer tipo de teocracia, e aí o Mises ele define teocracia como um sistema que tem uma base metafísica usada para organizar a sociedade à força. E ele inclui claramente sistemas ateus também, como, por exemplo, o comunismo. Já que você quer refutar a minha crença em Deus baseada na história das religiões, então por que eu não posso refutar o seu ateísmo usando exatamente a mesma lógica, baseado na história de movimentos ateus teocratas, segundo Mises? Porque o Mises considera o comunismo como uma forma de teocracia, porque ele é baseado numa visão metafísica, de acordo com o próprio Mises, mas que em vez de apoiar um ser divino, ele apoia uma negação desse ser divino. E ele deixa claro também que a praxeologia é completamente neutra em relação à religião. Ele deixa bem claro que a praxeologia é contra a religião apenas quando ela tenta usar a coerção. Ele não faz a mesma coisa que você faz, de chamar os outros de conservadores e de fanáticos só porque eles acreditam que Deus existe. Inclusive Mises era um agnóstico. Ele não negava a existência de Deus. Ele apenas tinha um posicionamento neutro, assim como a praxeologia. Ao contrário do que você disse no seu vídeo, que você me chamou de conservador, de totalitário, e mais um monte de coisas. Eu vou provar claramente nesse vídeo que eu não posso ser conservador, baseado na minha visão do que é a moral. Você disse no seu vídeo que eu sou igual, exatamente igual, aos socialistas e aos fundamentalistas islâmicos. Como é que você sai xingando assim as pessoas, cara? Então eu vou provar agora de uma vez por todas que eu não sou um conservador, de uma forma bem clara. E aí eu vou definir conservador de uma forma que o Pedro mesmo falou no vídeo dele, que o conservador é alguém que quer impor a moral dele sobre os outros. Claro que no anarcocapitalismo, empresas privadas de segurança vão impor o respeito à propriedade privada. Se você violar a propriedade de alguém, você vai ser punido por isso. Então, claro que não é nesse sentido que é impor a moral. Claro que o conservador é aquele que impõe, que quer impor a moral, a força aos outros, mesmo quando ela não viola propriedade. Óbvio que é disso que nós estamos falando, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que conservadorismo não tem absolutamente nada a ver com justnaturalismo. Como eu já mostrei anteriormente nesse vídeo, a diferença entre o justnaturalismo e o utilitarismo é uma diferença filosófica sobre a natureza da moral, sobre o que é a moral. O justnaturalismo tem uma afirmação filosófica sobre a natureza da moral e o utilitarismo também tem uma afirmação filosófica sobre a natureza da moral. Essas afirmações filosóficas não têm absolutamente nada a ver com a questão de se você vai obrigar os outros a ter essa moral ou não. Você pode ser um conservador utilitário também, como por exemplo o eugenismo, que é uma moral utilitária. Eu vou deixar aí na descrição também um link explicando o que é eugenismo, para quem quiser pesquisar, que é um pensamento completamente utilitário e completamente totalitário também. Então o Pedro Henrique ele quer a todo custo igualar justnaturalismo ao conservadorismo, como se você precisasse querer impor a força moral só porque você acredita numa moral justnaturalista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E como se você também não pudesse impor à força uma moral utilitária. Claro que pode. Inclusive já foi imposta na história. O nazismo é uma filosofia utilitária, porque ela busca no final das contas o bem-estar humano, o desenvolvimento humano, e eles acreditam que esse desenvolvimento humano vai ser muito mais alto se você preservar as raças mais desenvolvidas, de acordo com os nazistas. E aí eu tenho certeza que o Pedro Henrique vai discordar disso, e ele vai dizer, porque eu já vi um debate no canal dele, que ele falou sobre isso, ele vai dizer que o nazismo é baseado numa ética. Claro que é baseado numa ética, é baseado numa ética utilitária. O utilitarismo é uma ética. É uma visão ética, é uma visão de que a ética se constitui do bem-estar humano. E é essa ética aí, que é a ética dos nazismos e a ética do eugenismo. O Mises, ele é utilitário no sentido de que a praxeologia mostra
a forma mais eficiente de alcançar o bem-estar humano. E os nazistas, eles também estavam criando uma forma que eles achavam a mais eficiente de alcançar o bem-estar humano. Eles achavam mesmo que se a raça ariana eliminasse as outras, ela ia se desenvolver muito mais em todos os sentidos, e que as outras iam atrapalhar esse desenvolvimento. Eles estavam pensando no desenvolvimento material para alcançar o maior bem-estar possível. Agora, eu não sou contra a praxeologia do Mises. Eu também acho que você deve utilizar os melhores meios para alcançar o bem-estar. E é claro que nesse ponto, o nazismo ele não utilizou verdadeiramente os melhores meios para alcançar o bem-estar. Eu tenho certeza que o Pedro pensa assim, e eu também penso. A única coisa que eu estou tentando mostrar com isso é que a ética nazista é utilitária, é baseada na visão utilitária. Claro que mesmo que o utilitarismo seja a visão verdadeira da ética, eles estavam fazendo errado, porque eles não iam alcançar daquela forma o melhor bem-estar. E isso eu e o Pedro, eu tenho certeza que a gente concorda. Então tá aí, esse é o meu argumento de como a moral, para ela ser imposta, ela não precisa ser justnaturalista e ela não precisa não ser utilitária. Então agora eu vou demonstrar que eu não sou conservador, ao contrário do que o Pedro me acusa de ser. Pedro, para sua informação, a minha noção de moral é completamente compatível com a noção de moral de Murray Rothbard. Eu li recentemente um livro do Murray Rothbard chamado For a New Liberty, que é um livro que eu achei brilhante. E nesse livro, o Rothbard diz que um princípio fundamental da moral é o livre-arbítrio. E para que uma ação seja moralmente correta ou moralmente errada, é necessário que essa ação seja livremente escolhida. Porque se você é obrigado a desempenhar uma determinada ação, você não pode ser moralmente responsável por ela. Você só pode ser moralmente responsável por uma ação quando você tem a liberdade de escolher entre a opção moralmente correta e a opção moralmente errada. Se alguém algemar você, imobilizar, amarrar você, de forma que você não consiga se mexer, e forçar você a segurar uma arma, e a pessoa forçar o seu dedo a apertar o gatilho e matar um inocente, você não pode ser moralmente responsabilizado por isso, porque você não tinha controle dos seus movimentos e você não tinha como escolher entre fazer ou não fazer essa ação. Essa é a noção de moral de Murray Rothbard e que eu concordo plenamente. E de acordo com essa noção de moral, essa ideia que você me acusa de ter, de querer impor a moral aos outros, que eu não sei de onde você tirou isso, ela é impossível. De acordo com uma visão de moral libertária, é impossível obrigar alguém a ser moralmente correto, porque o próprio fato de obrigar alguém a desempenhar uma ação, por si só já é contraditório ao conceito de livre-arbítrio, que é necessário para que exista responsabilidade moral. Então eu não apenas sou contra impor a moral, mas não existe a possibilidade de obrigar alguém a ser moralmente correto e nem moralmente errado. Então você me explica, Pedro, como é que eu posso ser conservador se a minha moral é libertária? E depende das escolhas morais terem sido escolhidas pelo livre-arbítrio e não por coerção. Explica isso, Pedro, para todas essas pessoas aí que viram o seu vídeo e que agora acreditam que eu sou um fanático religioso, conservador e totalitário. No utilitarismo, os seres humanos não são fins em si mesmos, porque o que o utilitarismo defende é que a ação moralmente correta é aquela que vai trazer a maior soma possível do bem-estar de todas as pessoas. E isso é um fim coletivo e não individual. Tudo bem que esse coletivo é a soma dos indivíduos. A soma de todo o bem-estar do coletivo é igual à soma do bem-estar de todos os indivíduos. Mas no utilitarismo, é essa soma de todo o bem-estar que é o fim. Ao contrário do justnaturalismo, onde cada indivíduo é um fim em si mesmo, que vem antes do coletivo. Então, a moral utilitarista é uma moral coletiva e não individual. Vamos supor que o Pedro fosse responder que buscar a maior soma de bem-estar de todos os indivíduos também é a melhor forma de aumentar o bem-estar de cada indivíduo. Vamos supor que ele pense assim. Então, Pedro, se você pensa assim, então por que você acha que o contrário também não pode ser verdade? Por que você não pode também achar que os justnaturalistas, buscando a ética individual, também vão, por consequência,
trazer o maior bem-estar possível coletivamente. Vou pedir desculpas se no meu outro vídeo eu coloquei livre-arbítrio e utilitarismo na mesma frase, e eu não me lembro se eu tinha algum raciocínio em mente sobre isso, mas se eu tinha, eu não estou lembrando agora. Então vamos partir do princípio que eu simplesmente falei besteira. Eu não vou defender que o livre-arbítrio tem alguma coisa a ver com o utilitarismo diretamente. Você pode ser utilitário e ao mesmo tempo defender o livre-arbítrio. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Pedro, já que o Pedro é ateu, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu entendo que quando você é ateu, você acredita que nós humanos somos apenas aglomerados de átomos, que seguimos apenas as leis da física. Inclusive o nosso cérebro é feito apenas de átomos e apenas de reações químicas e físicas que produzem todos os nossos pensamentos e toda a nossa percepção e todas as nossas decisões. Então eu queria perguntar para o Pedro se ele é ateu e se ele realmente acredita que o ser humano nada mais é do que um aglomerado de átomos. Eu queria perguntar para ele como é que um aglomerado de átomos pode ter livre-arbítrio. Agora, o Pedro ele descartou alguns dos meus argumentos de que a moral é diferente do bem-estar, dizendo que esses argumentos não aconteceram na realidade, ou seja, eles não são empíricos. E aí eu respondo dizendo que uma hipótese não precisa ser empírica para que você possa analisar ela corretamente de acordo com a lógica. Se eu criar uma hipótese que não aconteceu no mundo real, a nossa lógica aplicada a essa hipótese ela vai funcionar exatamente como ela funcionaria se essa situação acontecesse no mundo real. Principalmente com hipóteses que poderiam acontecer no mundo real. E aí eu queria perguntar para o Pedro também se ele já ouviu falar de lógica modal. Porque se nós formos seguir o Pedro e achar que toda hipótese que não aconteceu empiricamente se torna automaticamente inválida em qualquer argumento, então nós teríamos que modificar toda a filosofia analítica, que é um dos movimentos da filosofia mais presentes hoje em dia, mais adotados pelos filósofos acadêmicos. Qualquer hipótese que você criar, nós somos capazes de analisar pela lógica e chegar a conclusões a partir dela. Se uma hipótese possível no mundo real mostra que a decisão moralmente correta não é aquela que vai trazer a maior soma de bem-estar dos indivíduos, se essa hipótese realmente estiver certa, então a conclusão é que realmente o bem-estar não é idêntico à moral. E você não pode descartar esse argumento simplesmente dizendo que essa situação ainda não aconteceu empiricamente. O Pedro disse no vídeo dele que eu usei a falácia do escocês de verdade, dizendo que os utilitaristas não são anarcocapitalistas de verdade. Então, se eu falei isso, eu quero pedir desculpas e retirar o que eu disse. Eu acho que um anarcocapitalista utilitarista, ele não deixa de ser um anarcocapitalista. O que eu tinha em mente, realmente, é que o anarcocapitalismo utilitarista, ele tem essa moral voltada para o coletivo, mesmo que os meios que você use sejam meios individualistas, mas você só usa esses meios para chegar nesse fim coletivo. Então, nesse ponto, pelo menos o justnaturalismo, ele realmente é individualista. Ele é moralmente individualista. Então, infelizmente, em uma frase do meu vídeo eu falei essa falácia do escocês de verdade, mas pelo menos eu não falei a falácia do escocês de verdade no meu vídeo inteiro, como fez o Pedro, que durante o seu vídeo inteiro chamou todos os justnaturalistas de idiotas e de totalitários e de fanáticos religiosos. E assim ele está chamando de idiota pessoas como Rothbard, Hoppe e por aí vai. Pelo menos eu não fiz isso, no meu vídeo. Eu falei num exemplo do meu vídeo que a opção utilitarista seria imoral, numa certa hipótese. Mas eu falei isso pelo bem do argumento. Eu não estava chamando os utilitaristas de imorais, porque eu tenho certeza que os utilitaristas, se eles tivessem que escolher entre a ética individual e o bem-estar coletivo, eu tenho certeza que eles escolheriam a ética individual. Então eu não acho que os utilitaristas sejam imorais. Eu acho que a opção de você escolher pelo anarcocapitalismo, seja pelo justnaturalismo ou pelo utilitarismo, é uma opção moralmente correta. Infelizmente, o Pedro, que me chamou de fanático religioso totalitarista, igual aos fundamentalistas islâmicos, não tem essa mesma tolerância com alguém que pensa um pouquinho diferente dele. E aí o Pedro disse que eu me tornei utilitarista do nada quando eu disse que se você me provar que o Estado não é imoral ou antiético, ou que se você me provar que a anarquia é imoral, que eu poderia mudar de ideia. Mas de onde você tirou que isso é utilitarismo, Pedro? Quando eu faço essa afirmação de que eu posso mudar de ideia, se você me provar que
o Estado não é imoral, eu ainda estou fazendo uma afirmação ética que não é utilitarista. Eu ainda vejo essa ética como sendo diferente do bem-estar. E aí o Pedro diz que o justnaturalista tem que levar até a morte o justnaturalismo. Ele tem que ser um fanático religioso. Você pode também ser utilitarista e ser fanático, como eu dei o exemplo do eugenismo. Então não tem nada a ver isso que o Pedro falou, que eu me tornei utilitarista do nada. Tornei utilitarista coisa nenhuma. Todas as afirmações que eu fiz, eu considerei a ética como sendo algo diferente do bem-estar, e apenas se eu considerasse a ética idêntica ao bem-estar que eu seria utilitarista. Eu sou utilitarista no sentido praxeológico do Mises, apenas. Que obviamente não é contraditório com ser justnaturalista. Nesse sentido, você pode sim ser as duas coisas ao mesmo tempo. Justnaturalista e utilitarista, desde que o seu justnaturalismo seja uma visão ética e o seu utilitarismo seja uma visão praxeológica. Aí o Pedro Henrique deu um outro exemplo de que se o anarcocapitalismo trouxesse a morte de todos os seres humanos no universo paralelo, ele disse que nesse universo paralelo ele seria a favor do Estado. Nesse universo paralelo onde o anarcocapitalismo traria a morte de todos os seres humanos, eu também seria a favor do Estado, porque a morte de todos os seres humanos seria algo infinitamente mais imoral do que o Estado é hoje. Então não tem nada a ver esse negócio aí que você fala, como se a ética não utilitarista fosse uma crença fundamentalista escrita na pedra. Claro que não. Eu posso pegar duas hipóteses, as duas podem ser moralmente erradas, e eu posso sim analisar qual delas é mais errada do que a outra. E aí eu posso escolher qual é a menos errada. E o Pedro fala como se um justnaturalista fosse proibido de fazer isso. Claro que não. Assim como você pode julgar qual ação vai trazer o maior bem-estar, você também pode julgar qual ação vai trazer a maior ética. O Pedro também me acusou no vídeo dele de negar a ciência. E ele tirou isso do nada. Porque eu nunca falei que eu nego ciência nenhuma. O que eu falei foi o seguinte, que mesmo que você provasse cientificamente que o Estado traz maior bem-estar, eu não seria a favor do Estado. Porque ele traria mais bem-estar, mas o anarcocapitalismo traria mais ética. E isso não tem nada a ver com negar a ciência. Porque eu não negaria esse estudo científico que mostrou que o Estado traz mais bem-estar. Eu acreditaria nesse estudo. Simplesmente não iria escolher essa opção, porque eu acho que a ética é uma coisa diferente do bem-estar. Isso não tem nada a ver com negar a ciência. E mais uma vez aí, se o Pedro acha que eu nego a ciência só porque eu não igualo bem-estar com ética, então ele tem que achar também que Ludwig von Mises nega a ciência, porque o Ludwig von Mises também fala no Human Action que ele não iguala bem-estar com ética. Ele tem que achar que o Rothbard também nega a ciência, porque o Rothbard também não iguala bem-estar com ética. E aí o Pedro propõe um dilema ético também no vídeo dele, e ele diz, imagine se alguém deixar um bebê dentro de um carro abandonado, você quebraria o vidro do carro? Se você quebrar o vidro do carro, você está violando a propriedade. Se você não quebrar, você deixa o bebê morrer. E aí ele coloca esse problema como se ele provasse que o justnaturalismo é falso, mas esse problema é muito fácil de resolver. Nesse problema, o bebê é uma vítima de agressão feita pelo proprietário do carro. Se você quebrar o vidro do carro e violar a propriedade do agressor, você nada mais está fazendo do que legítima defesa para salvar a vítima, que é o bebê. Então você não está iniciando uma agressão, você está se defendendo do agressor, porque o proprietário do carro nessa situação é um agressor. Então esses problemas aí, eles têm solução. É só a gente usar a lógica e resolver. E mesmo que tenha uma situação onde duas opções vão ser antiéticas, tudo bem, claro que é possível situações onde duas opções vão ser antiéticas. E aí você tem que escolher uma delas, você tem que escolher a menos pior. Só porque uma situação assim é possível, não significa que você vai negar o que o justnaturalismo existe, ou que a ética existe. Pedro Henrique, foi um grande prazer assistir a sua vídeo-resposta. E foi um grande prazer fazer mais essa vídeo-resposta, respondendo aí os seus argumentos. Eu espero que você esteja gostando desse debate, tanto quanto eu. E eu espero que todo mundo aí que esteja assistindo tenha gostado do vídeo. Obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. Parabéns ao Pedro pelo canal dele, que eu gosto também, assisto. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Eu agradeço muito. Se você tem alguma resposta aos meus argumentos, alguma coisa que você acha que eu falei que está errada, por favor, coloque aí nos comentários. Ou então faça uma vídeo-resposta. E eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário, de assistir a sua vídeo-resposta. Foi um grande prazer aí. Então, tchau, até o próximo vídeo.